Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui em mais um encontro virtual e dessa vez vamos falar sobre a dor. Para que serve a dor? É muito comum, ao conversarmos com um conhecido, um amigo, ouvirmos relatos de suas dores, em suas múltiplas faces. Mas se o maior ensinamento de Jesus reside no amor, se a lei maior que rege o nosso mundo é a lei do amor, se foi pelo amor e através do amor que Deus formou todos os seres viventes desse planeta, por que então que nós nos deparamos tão frequentemente com tanta dor? E aí vamos começar conceituando a dor. Quando a gente procura a palavra dor no dicionário, a gente encontra a definição para dor física, que é uma sensação penosa, desagradável, que é perceptível pelo nosso sistema nervoso, como uma queimadura quando a gente está cozinhando, ou uma dor de dente. Dor emocional, que é uma mágoa originada por desgostos do nosso espírito ou do nosso coração, um sofrimento, uma decepção amorosa, uma fobia. E a dor moral, que é quando nós ofendemos ou somos ofendidos naquilo que nós estabelecemos como nosso código de ética, o código moral interno. É quando a gente fere ou é ferido naquilo que a nossa consciência nos alerta sobre o que é correto ou incorreto. A gente também pode classificar a dor através da sua causa. Por exemplo, a dor pode ser uma expiação, que é decorrente de uma atitude ou um comportamento desequilibrado que nós tivemos em outras existências. É uma consequência de uma atitude negativa pregressa. Se for uma prova, é por causa das nossas vicissitudes, né? A gente está vivo, a gente está em sociedade, a gente está em família convivendo, e é natural que desconfortos provenientes desse viver, dessa convivência, mas não necessariamente que seja consequência de outras existências. São experiências difíceis pelas quais nós passamos, obstáculos que a gente precisa vencer, porque a vitória sobre esses obstáculos, elas são importantes na nossa caminhada para o nosso crescimento. Se for um processo orgânico, um processo que é natural, que acontece naturalmente porque a gente está evoluindo e crescendo como um ser vivente, né? É natural do nosso processo evolutivo. Por exemplo, dores dos membros superiores e inferiores quando um jovem, criança, adolescente cresce demais, espicha, fica enorme. As dores que as mulheres vivem em todas as etapas do ciclo menstrual, o nascimento de dentes, dente ciso, quando a gente já é adulto, o gestar, o parir, tudo isso causa dor. E a gente também pode classificar a dor através da sua origem. Se ela é uma dor interna, ou seja, ela é causada pelo próprio indivíduo que está sendo afetado pela dor e chega através da lei de causa e efeito, por exemplo, crimes cometidos, vícios, desequilíbrios de conduta, ou se a dor é externa, se ela é causada por um agente externo, por um outro indivíduo, por uma comunidade local próxima, pela sociedade como um todo em que aquela pessoa está integrada, pelo ambiente, pela geografia, pela cultura. Por exemplo, a gente tem aí a violência que assola a todos nós, ela chega a todos. A gente tem o preconceito, a gente tem o preconceito pela nossa crença religiosa, os eventos climáticos extremos, como desastres naturais, tempestades, furacões, e o relevo, né? Se a pessoa vive próximo de uma fenda e está sujeita a maremotos, a tsunamis, essas coisas. De acordo, estou botando uma tabela aqui que a gente pode ter, através dessa tabela, uma combinação muito grande, né? Uma série de combinações, quando a gente faz a junção de diferentes tipos de dor
com suas diferentes classificações. Então você pode ter as mais diversas situações acontecendo. A dor, ela tem uma causa, mas nem toda dor tem uma finalidade. Existe sempre um porquê, mas nem sempre vai existir um para quê. A gente sabe que a causa de uma dor a gente está sofrendo por quê, mas a gente nem sempre vai saber para quê que a gente está passando por aquela dor. A gente sempre tem a chance de conhecer a causa, mas o para quê, em muitos dos casos, é dado pela crença que a gente carrega, pela filosofia que a gente segue, pela religião que a gente segue. As dores que nós sentimos, no geral, têm por finalidade o nosso despertar, através da reflexão e da aprendizagem. Porém, algumas dores não têm finalidade alguma, mas continuam a existir, a ter causas. Por quê? Mesmo nos espíritos mais puros. O próprio Jesus, quando andou entre nós na terra, ele chorava, né? Isso é visto em várias passagens do Evangelho. Ismael, vendo as complicações do nosso país, também chora. Então, a dor e o sofrimento, elas têm causa e seguem existindo em espíritos puros. Mas no caso de espíritos puros, não tem finalidade necessariamente, né? Para que Ismael está chorando? Ele está passando por uma prova, uma expiação? Provavelmente não, né? E as coisas acontecem porque a gente está na terra, né? Se eu caio no chão, quebro o pé, me machuco, sinto uma dor, caiu por quê? Pra quê? O que essa dor quer me ensinar? Nada. Quer me ensinar a ter um pouco mais de atenção e não tropeçar onde eu não devo tropeçar. Mas não necessariamente tem uma finalidade. É muito comum nós encontrarmos em livros espíritas uma grande simplificação que pode gerar equívocos no nosso raciocínio e na nossa aprendizagem. Para fingir simplificação, os autores usam linearidade na literatura. Por exemplo, o senhor fulano de tal hoje está recebendo total desprezo dos filhos. Isto certamente é porque em outra existência ele foi um filho egoísta, só pensava em si. Se a dona fulana de tal hoje precisa se humilhar em uma posição subalterna, é porque certamente ela foi muito orgulhosa em uma outra existência, tinha prazer em humilhar as pessoas e por isso ela passa pelo que ela está passando. Não necessariamente isso é uma verdade. Jesus, em sua infinita misericórdia, sempre nos permitirá uma maneira de reparar aquilo que precisa ser reparado. Pode ser necessário receber o mesmo remédio amargo através de uma simples inversão de papéis de outros tempos? Pode. Mas se houver uma outra maneira que, além de reparar o que foi danificado, traga também desenvolvimento de outras habilidades que são igualmente importantes para a caminhada do indivíduo, a dor vivida será outra. Esse tema de ajuste, de resgate, de reparação é complexo demais para a gente encarar de maneira primitiva, olho por olho, dente por dente. São muitas variáveis que precisam ser analisadas e a escolha da dor sempre será aquela que puder trazer mais maturidade para o espírito. Olhando a literatura, a gente tem algumas abordagens para a dor. É muito comum várias religiões e filosofias adotarem a ideia da dor como punição para maus comportamentos, pecados, desvios pregressos e geralmente fazem a tal conexão linear que eu mencionei anteriormente. A gente pode ver isso na questão 399 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso. O orgulhoso será castigado em seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá, e assim por diante. A gente pode também abordar a dor como uma forma de educação. E a gente pode ver isso no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que diz: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreenda os inconvenientes e trata de se corrigir. Ou seja, nós mantemos na nossa memória espiritual e também na física
o mal que foi causado e o que pode acontecer com a repetição daquele erro. Por isso a gente se mantém vigilante e evita, assim, uma nova queda. E a dor também tem a abordagem de ser um processo natural, né? Que é intrínseco ao viver, à evolução de cada um de nós, e isso pode ser visto no capítulo 3 do livro A Gênese. E está escrito assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são estimulantes para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar meios de evitá-los. Se o homem nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. Então a dor aparece como aquilo que estimula a pessoa a prosseguir, a ter progresso. E eu achei muito curioso encontrar essa abordagem de dor como um processo natural, pois recentemente, em conversas com pessoas próximas, eu escuto muito assim: nossa, mas tudo pra mim é tão difícil. E aí eu começo a me questionar. A primeira coisa que me vem na cabeça é: gente, com quem essa pessoa está se comparando? Qual é o círculo de amizade dessa pessoa? Porque assim, no meu círculo de amizade, todo mundo tá tentando tanto, se esforçando tanto, tá tão difícil para todos que eu conheço. Né? São pessoas que estão lutando para conseguir alcançar aquilo que desejam, né? Ninguém à minha volta tá tendo tudo com mais facilidade, ninguém, né? Comparar a sua rotina real, a sua realidade, muitas vezes com recortes de uma rotina perfeita, né, que são editados para a perfeição e são disponibilizados na rede social, gente, é a maior das ciladas. A grama do outro sempre vai parecer mais verde porque a gente está vendo o espetáculo e a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores da vida do outro. A gente não sabe que muitas das vezes aquela pessoa que parece ter a grama tão verde está enfrentando dificuldades que não são as mesmas das nossas, porque cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua dificuldade. Então, não se compare, não há o que ser comparado, porque a vivência de cada um é diferente. A dor de cada um será percebida de maneira diferente e as habilidades também são diferentes. A segunda coisa que me vem à cabeça quando eu escuto isso é: gente, em que planeta que você está vivendo, né? Você está encarnado na Terra, no planeta Terra, né? Você não é uma pessoa missionária, você não é um espírito missionário, você é uma pessoa simples, comum, errante, assim como todos, né? Então, ninguém tá aqui na Terra, encarnado na Terra, porque é legalzão, é super fera e está aqui só para viver momentos de glória. A gente está aqui para trabalhar, para se esforçar. Porque senão, qual seria o seu mérito nas conquistas se tudo chegasse para você sem esforço? O esforço é a base para o engrandecimento. Se tá difícil, mas você ainda tem forças para seguir em frente, continue lutando. Não vai ser desistindo, reclamando, maldizendo a sua vida que você vai prosperar. E afinal, é possível a gente aprender alguma coisa com a dor? Sim. A dor, assim como o prazer, é uma experiência e cada indivíduo vai vivenciar experiências de maneira diferente. Não tem como comparar a forma como cada um vivencia alguma coisa. Às vezes, a gente vê pessoas muito resignadas diante de uma dor. E isso não significa necessariamente que a pessoa está aprendendo com aquilo que ela está vivendo. Ela pode, às vezes, estar só se submetendo às circunstâncias, resignada, mas não está aprendendo nada. É possível aprender sim com a dor, desde que você esteja imerso no processo de aprendizagem, que consiste em ter atenção, a refletir sobre aquela situação, a ter consciência, se conscientizar de que aquilo é um erro, que não pode ser repetido, e se sujeitar a passar novamente pela experiência, para que se possa dizer, aí sim, eu aprendi. Então, a gente pode sim ter aprendizados através da dor. Que a gente possa ter
esse conceito na nossa memória, na nossa mente, entendendo que tudo que nos chega é para crescer, seja difícil, seja bom. Porque quando a gente aprende com o amor nos deixa uma sensação agradável e a vontade da repetição. Então, o mal, por causar uma sensação desagradável, ele precisa ser sedimentado na nossa mente como uma sensação desagradável para que a gente não busque repetir, para que a gente busque fazer de uma forma diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que curtam o nosso canal, que deixem lá o seu gostei e que possam aguardar por novos vídeos que chegarão. Até a próxima!